Meu Deus e meu Pai, em nome de honra teu Filho entramos na tua presença, amado Deus e Senhor. Pedimos, Senhor, a tua direção, que o Senhor venha falar conosco. Fala, Senhor, porque nós estamos aqui, ouvintes da tua voz. Queremos aprender contigo, Senhor. Temos sede de aprender. Pedimos que o Senhor, Espírito Santo, venha sobre nós nos fortalecer. Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas venhamos sair daqui, Senhor, revigorados com teu Espírito. Pai querido, Pai amado, abra a nossa visão do entendimento. Senhor, abra a nossa visão espiritual, para que nós consigamos entender a tua palavra. Nos ensina, Senhor. Fala, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho, eu te peço. Usa-me, Senhor, para falar, para ajudar o teu povo, para guiar tuas ovelhas. Ah, Senhor, faça segundo a tua vontade na nossa vida. Entregamos essa reunião nas tuas mãos, Senhor, e sabemos que o Senhor tem muito, mas muito mesmo a nos ensinar. E queremos aprender, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não existe acaso, coincidências no meu jeito de agir. Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair sem minha permissão. Tudo está em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você. Sou o teu Deus, eu cuido de ti, descansa e confia em mim. Eu sou o teu Deus, eu cuido de ti, descansa e confia em mim.
descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você. Em minhas mãos. Sempre Deus nos proporciona uns hinos maravilhosos, né? Para nos trazer, para nos despertar e para a gente confiar nele e ver que nós não estamos sozinhos. Hoje ele fala para nós de uma coisa que é importante e absoluta na vida do cristão: a fé inabalável. E a fé inabalável vem com o próprio hino de hoje: confiar em Deus, ter a certeza da existência dele e daquilo que você tem feito na sua vida, daquilo que você tem vivido, da fé que você crê verdadeiramente. Então o Senhor fala da fé inabalável, aquela fé que apesar de estar tudo desmoronando, apesar de estar tudo dando errado, tu ainda fica confiando, tu confia nele. Apesar das coisas não sair como você gostaria, não é para você se acomodar, não, ele nunca disse isso. Ele diz que quando as coisas não vão bem, quando as coisas dão errado, a gente tem que orar. Não é que ele diz: orai e vigiai. Vive em oração, vive clamando ao Senhor, vive falando com Ele. Não esmoreça na fé, porque se tu começar a olhar para a situação que tu está vivendo, tu acaba esmorecendo na fé, tu acaba ficando desmotivada, tu acaba ficando desanimada. E aquela fé que agrada a Ele, que é a fé sobrenatural, a fé inabalável. Por que inabalável? Porque apesar de tudo que tu está vivendo, tu está sofrendo, que tu está lutando, que tu está correndo atrás, ainda assim tu te mantém firme, tu protege a tua fé. Então uma das coisas que nós temos que entender e aprender é a proteger essa fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que tu não vê, mas tu crê. Quando o Senhor diz que tu tem que ter uma fé inabalável, é que tu não pode ter em nenhum momento a dúvida que Deus é contigo. E isso é uma fé inabalável, que nada vai destruir essa visão espiritual, de que tu não está sozinho, que tem um Pai na tua vida que está guiando, e que as coisas não tá indo como tu quer. Calma, Ele vai resolver no momento certo. Às vezes o momento não é hoje, não é amanhã, né? Mas ele vai chegar, porque é a promessa dele. Então ele diz: não esmorece, olha para mim, olha para esta fé que eu quero que tu tenha, porque é fácil dizer que crê em Deus, é fácil dizer que tem fé, até o diabo tem, até o diabo crê, é fácil. Qualquer pessoa no mundo, que está no mundo, diz que tem fé, e ainda até questiona a tua fé, porque às vezes ele tem mais fé que o povo de Deus. E ele luta pela fé dele para que aquela fé dele lá, tu não consiga atingir ela. Porque a fé dele é uma fé inabalável. Seja pro lado mal, é inabalável. Tu não consegue convencê-los. Eles têm a mente fechada para aquilo, com a convicção de que eles estão fazendo o que é certo. E o que eles estão servindo é o certo. Vocês observem isso. E é essa fé inabalável que nós temos que ter para com o Pai, para com Jesus. Confiar naquele que tu serve, confiar naquilo que tu tem buscado, crer naquilo, entendeu? Não adianta vir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Tu tem que manter viva a tua fé, porque é ela que vai te manter viva a chama da espiritualidade dentro de você. É essa fé que Deus quer no povo dele. E vocês podem observar que Davi, ele tinha essa fé inabalável. Ele era humilhado todos os dias. Ele nem sentava na mesa, mas a certeza que existia um pai que olhava para ele, não sendo o pai dele carnal, mas o pai dele espiritual, que era Deus. Ele tinha certeza naquilo que ele buscava e que Deus estava olhando para ele. Em nenhum momento da vida dele, com todo o sofrimento que ele passou, ainda jovem, ele duvidou. Ele podia ter duvidado, mas que Deus é esse que só abençoa meus irmãos e a mim não? Por que eu tenho que sempre ser o último a sentar na mesa? Por que eu nunca consigo sentar na mesa com a minha família? Por que eu tenho que ficar lá cuidando das ovelhas? A mãe dele ia substituir ele. Por que ele era excluído?
Mas ele não deixou em nenhum momento, com todo o sofrimento que ele vivia, ele não deixou em nenhum momento a fé dele se abalar. Pelo contrário, em meio à dor e à luta, ele crescia mais e mais na fé. E Deus deixou de agir na vida dele? Não deixou. Porque ele não duvidou. Ele sabia que Deus ia mudar a história dele. Ele sabia disso. E se nós olhar na Bíblia, vários deles têm essa fé inabalável. Que é a fé que Deus hoje olha para o mundo e procura achar. Ele procura ver em nós a fé inabalável. Mas nós somos mais carnais do que espirituais. Porque nós olhamos mais para a carne e para a situação do que mesmo para Cristo. E às vezes Deus está esperando que nós aflore esta fé sobrenatural. Ele precisa que nós tenhamos a certeza e a convicção da existência dele na nossa vida. E que ele vai mudar a nossa vida e vai fazer a diferença na nossa vida. Ele precisa de você, que você tenha essa fé. Porque é esta fé que você vai conseguir ajudar o povo. Porque você tem uma missão. Não é simplesmente vir aqui, aprender a palavra e guardar para você. Você tem uma missão de vir aqui, aprender a palavra e dar testemunho da tua vida para os outros. Agora, como você vai dar testemunho se você não tem esta fé inabalável? Se você não tem a certeza e a convicção daquele que você serve? Se você não faz a diferença na sua vida? E a diferença é aqui dentro. Eu não estou falando do bem material, nem das lutas do mundo. Eu estou falando da diferença aqui. Cada um vai fazer a sua diferença. É nessa fé que nós temos que crescer. E é bem verdade que nós somos humanos, que às vezes a gente esmurece, que às vezes a gente se entristece. Eu também passo por isso. Não é só vocês. Mas aí o que eu faço? Eu olho para Cristo e é nele que eu me seguro, é nele que eu peço força. Porque sabemos que cada dia que passa, a situação do país está pior. Parece que a gente não vê solução, mas há. Se você tiver a certeza que Deus é com você, Deus vai mostrar que é, como diz na palavra. Eu digo não e eu também digo sim. Mas cresça na parte espiritual, que tudo te será dado e acrescentado. Busca a mim, faz o que tu tens que fazer. Às vezes nós não fizemos praticamente nada. Essa é a realidade. Às vezes mal e porcamente vêm as reuniões. É a verdade. Às vezes não se damos nem o trabalho de em casa orar, ou de em casa louvar, ou de dedicar um pouco mais para ler. Ou se preocupar em evangelizar alguém, ajudar alguém. Aí o que acontece? Deus fica olhando a nossa vida. Deus fica olhando a nossa vida. E aí ele fica pensando, mas quer que eu ajude? Mas olha o que eu não vejo crescimento espiritual. Eu preciso do crescimento espiritual. Ele precisa que nós cresçamos mais na espiritualidade para fazer a diferença. E só vamos crescer se buscar essa fé inabalável. A fé inabalável, ela é a fé que, embora tu esteja sofrendo, embora tu esteja desanimado, embora tu esteja sendo chicoteado, tu não esmorece. Tu não duvida desse Deus que tu serve. É a dúvida que você não pode deixar entrar no seu coração. Se você duvidou num segundo, você já começou do zero de volta. Você tem que cuidar, vigiar. O Senhor diz vigiai e orai. Aí as pessoas pensam que tu tem que sair para a rua. Vigiar se não tem ninguém. Não, é vigiar a tua espiritualidade, vigiar a tua vida, vigiar a tua fé. Cada um vigia a sua fé, cada um vigia seu coração, para que o coração não seja contaminado. Você entende? Porque todo o trabalho que você faz, se o seu coração contaminar, volta para estaca zero. Porque vem a dúvida, vem o desânimo, vem o cansaço, aí você fica olhando para o A, você fica olhando para o B, você fica olhando para o C, aí você, não, mas não adianta, porque não dá. Dá. Depende de cada um de nós. E quando alguém está esmorecendo, não desmorece. Deus é contigo. Não desmorece. Você está vendo que a pessoa está desanimada? Olha, não desmorece. Deus é contigo. Deus vai fazer o impossível acontecer. Então, já vi coisas assim, tristes nessa terra aqui. Pessoas aqui, que passaram e estiveram aqui
trouxeram muita dor e muito sofrimento. Pessoas querendo até perder a sua própria vida, tirar a sua vida, porque a vida não tinha mais graça. E Deus fez o impossível. Deus mudou a história. Por quê? Porque acreditou, porque creu. Não desanima, Deus é contigo. Deus tem promessas na tua vida. Continua, vai em frente, não desiste. Confia. E era tudo que tinha para se agarrar, a fé. E é tudo que nós temos hoje para nos agarrar, é na fé. Porque se tu olhar para a rua, tu vê tanta coisa que dá vontade de pegar e fechar a janela, fechar. Para não olhar mais, se ficar dentro de uma peça e nem sair mais. De tanta coisa que a gente vê neste mundo. Não é verdade? A gente tem vontade até de sumir. Às vezes dá vontade de sumir, de socar em algum canto. Mas não. Nesses momentos, olhe para o céu. É de lá que vem o socorro. Confia, te prostra, te joelha, nem que seja no banheiro. Fecha a porta do banheiro e vá para o chão orar. Realmente a oração, ela move a mão de Deus. Então, o povo de Deus tem que ser um povo de oração. Então tem que orar. Tem que orar de manhã, tem que orar de tarde, tem que orar de noite, tem que orar. Não importa, tu tem que tirar. Tu tem tantas coisas que tu faz na vida e tu não tira um minuto para orar. Tem que orar. Vai no banheiro e ora. Eu muitas vezes fui no banheiro da escola para orar. Eu muitas vezes deixava a turma parada, dentro ali, deixava dizer, pessoal, dá licença um pouquinho, o professor vai no banheiro. Ia lá orar. Porque eu precisava orar. Porque o orar me sustentava. O orar me fazia aguentar as lutas que eu passava. Então, e os testemunhos que eu tinha que dar. Então eu tinha que me preocupar em dar um bom testemunho, aguentar certas coisas e orar pedindo a Deus para me guiar e me mostrar, e me capacitar e me ajudar. E é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que pedir para Deus capacitar? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar, Senhor? Aonde eu posso melhorar? E também fixar naquilo, não esmorecer naquilo. Ele dá um sinal e você tem que seguir em frente. Né? Como ele deu para mim, ó. Ele deu o sinal para mim, ó. Toma isso. Eu fui lá e fiz. Duvidei? Não duvidei. Não duvidei. Fui lá e fiz. Agora há pouco, ele disse para mim fazer de novo, para mim tomar. Eu tomei 2 dias a batida, a gemada que ele mandou tomar. E não tomei o terceiro. Fui tomar ontem, não tinha o ovo na minha casa. Meu marido tinha comido. Aí o que eu fiz? Pensei, Senhor, e agora? Hoje aqui ele disse, vai buscar o ovo e vai fazer o terceiro dia. Tu precisa fazer o terceiro dia. E eu disse, sim, Senhor, vou fazer o terceiro dia. E hoje, detalhe, eu estava aqui espirrando. E ele me lembrou, ó, tens que tomar o terceiro dia. E eu fui lá e fiz. E comi agora de tarde, não deixei nem para de noite. Por quê? Porque a pessoa acaba esquecendo, né? Mas quando tu sente que eu já estava sentindo dor de garganta, sentindo um desconforto, e eu já fiz o que ele disse, vai e toma. E é isso que a gente tem que ter, a fé. A fé é a certeza, a fé é inabalável, a fé que não duvida, a fé que crê. Você entende? Isso é fé. É isso que ele quer da gente, ele quer essa fé, essa certeza. E ele nos mede em todos os momentos, ele te bota na balança. A tua vida ele bota na balança. Ele pesa. Então vocês imaginam vocês pesando uma balança. Como é que vai ficar a vida espiritual de vocês? E como é que vai ficar a vida carnal? Se hoje tivesse uma balança aqui e eu colocasse aqui a vida carnal, terrena, e a vida espiritual, qual vocês acham que subiria mais? Aí você tem que medir a sua vida. Você faça uma análise da sua vida medindo a sua própria vida numa balança. Você observa. Quantas vezes você ora? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes cada vez que você bota, é um pezinho numa balança, tá? Quantas vezes? Tanto. Aí depois você bota, isso eu não fiz, isso eu não fiz, isso eu não fiz, isso eu não fiz, aí bota na balança e vê qual que pesa mais. Qual o lado que vai levantar, qual o lado que vai baixar? Então,
É isso que vocês têm que entender, que é isso que vocês têm que observar na vida de cada um. E não adianta. Olha, eu não posso cuidar da vida de vocês. Eu posso orar por vocês. Mas vocês têm que vigiar cada um a sua própria vida. Vocês vêm, aprendem e façam, e pratiquem. O mestre, ele não vai descer aqui e dizer para cada um de vocês, olha, tu tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso. Você vai se autoanalisar, porque o Espírito de Deus vai mostrar para você. O Espírito Santo toca em você e mostra para você aonde você está errando, aonde você tem que consertar. Então é isso que você tem que observar. Porque talvez seja o segredo para a mudança da sua vida. E eu já vi de testemunhos de pessoas que venceram com esta fé inabalável. Esta fé inabalável. A fé que realmente vai atrás. Tu tem que ter a fé e tem que tomar a atitude. Nunca esqueça, a fé é importante para mudar a tua vida espiritual. A atitude de agir também. Não fique sentado esperando Deus agir. Deus só age no momento que nós levantamos e andamos. Lembra do paralítico? Ele curou e ele disse, levanta e anda. Se ele não tomasse a atitude, ele ia ficar paralítico. Mas ele não, ele pegou, creu, levantou e andou, foi embora. E é isso que a gente tem que entender. É isso que Deus quer que a gente faça. E não é difícil, é um aprendizado. A vida espiritual, ela é 90% aprendizado, 10% a prática. Tu tem que aprender muito para botar em prática. Mas ela mais busca mais, porque quanto mais tu busca, mais tu cresce na fé, mais forte tu fica e as coisas acontecem automático. Tu nem chega a usar os 10% que tu tem. Porque tu já vai no automático, é sobrenatural, é aquela fé que realmente vai mudar, fazer a transformação. Então ele dá aqui, no Salmo 125, falamos de Davi, Salmo de Davi, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Olha só, vocês imaginam um monte. Olha, vocês conseguem imaginar um monte? Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul tem muitos montes, não tem? Então quem vai lá para Torres vê bastante até. Vocês podem ver que o mar, ele avança, ele bate naquelas pedras, mas o monte não se abala. Nem com o barulho das ondas do mar, nem com a força do mar, de jeito nenhum ele se abala. Essa é a fé que Deus quer. E ele está sempre sendo surrado pelo mar. Sempre surrado. Vocês podem olhar aquelas montanhas lá, são sempre batidas pelo mar. E elas não esmorecem, elas não caem, e elas não desmoronam. Essa é a vida do cristão. Você entende? A fé que não se abala. A fé que Davi tinha, uma fé que não se abalava. Essa é a fé. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Olha só o que Davi fala. Que apesar que assim como os montes estão ao redor do povo, assim Deus está na tua vida. Crê? Tu crê que a tua vida está nas mãos de Deus, que Deus está guiando a tua vida? Não está fácil, mas tem que crer. Porque a fé hoje é tudo que nos sobra. A fé verdadeira em Cristo, para nós mudar nossas histórias. Então nós é que temos que correr atrás dessa fé. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, o que Deus fala aqui? Que não importa, a gente não tem que olhar para os ímpios, a gente não tem que olhar para as pessoas que estão prosperando, que nem buscam um Deus da verdade, o Deus verdadeiro, que servem outros deuses.
O que faz a diferença na vida delas é a fé delas. Nós nascemos com fé. Nós só crescemos na fé. Mas todo mundo nasce com fé. Não interessa se a fé é em Satanás ou a fé é em Deus. Fé é fé. Você entende? Se a pessoa tem a fé na imagem, ela tem a fé na imagem. É a fé dela que vai fazer aquela santa mover a mão, né? Que não faz nada, mas vai mover a mão para a vida dela. Então, é a fé dela que fez, não foi a santa. Foi a fé que ela tinha. E a fé dela, ela pode ter. E Deus não pode combater contra a fé dela. Porque quem é que dá a fé? É Deus que dá os primeiros pingos de fé. As primeiras gotas de fé, tu nasce com ela. Dali tu só vai aprimorar. Ou pro lado bom, ou pro lado ruim. Mas então, se tiver que olhar pro lado ruim, olha e pensa, aquele lá não serve o Deus da verdade. Mas ele prospera e está crescendo na vida dele. Então eu que sim vou ter que crescer muito mais. Porque todos os homens que serviram a Deus e a Jesus Cristo cresceram. Prosperaram. Então, a fé de vocês é que vai fazer a diferença. Não precisa olhar para a fé dos outros. Olha só para ver que se eles conseguem, vocês também. Mas eu vejo muitas pessoas dizer isso. Ah, mas se ela tem fé e consegue, eu vou conseguir. Quantas pessoas dizem isso pra gente? Ah, mas eu tenho fé, mas eu também tenho fé no meu Deus. E eu consigo. E tu fica. Ainda há pouco eu escutei essa frase. E tu vai dizer o quê? Não pode dizer nada. É a fé da pessoa. Vai bater com a pessoa? Vai dizer que a pessoa está errada? É a fé dela. Nem o próprio Deus faz isso. Porque ela tem o livre-arbítrio de escolha. Ela escolheu, ela viveu. Agora sim, se tu me perguntar, tá, e aí como é que vai ficar no final? No final ela vai acertar as contas com Deus. No final Deus vai mostrar. No final vai botar na balança e vai mostrar a vida dela. Ainda hoje estava falando, Deus vai mostrar a vida de cada um de nós. De cada um de nós vai ser mostrada, para nós mesmos. Não é para o mundo nos julgar. Quem nos julga é Deus. Ele vai mostrar a nossa vida. No momento que tu te converteu, tem pessoas que dizem assim, ó, porque depois eu vejo, né? Depois eu vejo o que vai acontecer. Mas eu fui pecador a vida toda, fulano foi pecador a vida toda. Agora se converteu, fica pregando o evangelho. Sim, se converteu. Saulo não se converteu e não pregou o evangelho? Tu pode te converter. Eu não era uma pecadora? Eu era uma pecadora. Vivia fazendo uma coisa errada. Pecava. Era católica. Só aí me prostrava imagens. Só aí já um pai tá pecado. Só que eu vivia porque eu acreditava naquilo. Era uma crença que eu fui criada. Mas no momento que eu conheci a verdade me libertou. Aí eu não quis mais. Opa, não quero mais isso para mim. Não quero, nem vou ensinar os meus filhos a se prostrarem. A minha filha eu tirei da escola, que tinha uma escola que era católica, porque elas estavam lá. O Ada chegou a entrar também, saiu também. Inclusive, queriam até botar a Santinha lá para casa. O Ada às vezes não queria levar, e aí faziam o Ada levar a Santinha. Você entende? E por quê? Porque o meu esposo queria que eles ficassem naquela escola. Eu queria tirar. Mas havia entre eu e ele duas fés diferentes. A minha e a dele. Mas eu não podia ficar brigando com ele. Mas eu orava. Eu orava. E o último dia que ele levou a Santinha lá para casa, eu me ajoelhei, fechei a porta do quarto, me ajoelhei e orei. Orei a Deus e disse, Senhor, me manda um anjo com um chicote de fogo. E cada vez que esse demônio desgraçado ousar sair de trás dessa imagem, que ele venha a ser chicoteado. Que ele venha virar pó. Que ele não vai sair. Aí eu peguei a Santinha, botei de costa, o Bira foi lá e botou a Santinha de frente. Aí eu digo, então tá. Então agora a coisa vai ser diferente. Agora eu vou orar diferente. Fui lá, orei. Nunca mais o Adam pegou a Santinha para levar. Porque quando dava de largar a Santinha, ou pulavam pelo Adam, ou o Adam não ia na aula por algum motivo e a Santinha passava para outro. Nunca mais ele levou. Porque ele não queria levar. Mas as irmãs davam, cada um dia, levar a tal da Santinha para casa. E eu não acreditava mais naquilo, e o meu marido acreditava. Então havia
entre nós dois essa diferença. Mas a minha fé foi mais forte que a dele. Por quê? Porque o mal apanhou tanto atrás daquela santinha que ele mesmo fez questão de não ir mais. Eu não vou mais meter o meu pé lá. Ele mesmo não teve mais jeito de ir. Por quê? Porque existia realmente um mal atrás daquilo. Existe um mal. Mas, se as pessoas acreditam, amém, é a fé delas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem julga é Deus. Não estamos julgando, estamos comentando um fato. Né? Então, isso é interessante da gente entender e saber. Faça o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas. Levá-lo-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, o que ele está dizendo? Que Deus proteja aqueles que o buscam, aqueles que confiam nele. Né? E aqueles malfeitores, as pessoas que fazem o que é errado, calma, Deus, ele está dizendo, Deus vai julgar. Então, não se preocupem com o ímpio que prospera em seu caminho. O Senhor me diz na palavra, não olha para ali. Olha para a tua vida e como tu pode fazer para prosperar. Pede para o Senhor, Senhor, o que eu faço para vencer? O que eu faço para prosperar? E vem muitas visões do que tu pode fazer. Escolhe uma delas e mantém firme. Apresenta para o Pai e segue em frente. Que vai haver mudança. Tem que haver mudança, porque sempre houve mudança. E se o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, por que nós não vamos ter vitória? Como diz a música, Ele sabe a nossa vida. Ele só está esperando que nós confiem nele. E não é fácil confiar, não. Não é fácil por ser humano confiar naquilo que não vê. Mas a fé é isso. E é essa fé que o Pai espera em cada um de nós. Em todos. A fé inabalável. Então, fazendo um resumo de tudo que nós aprendemos hoje. A fé inabalável é aquela fé que nada nem ninguém pode tirar a tua convicção e a certeza que Deus é contigo. Não pode duvidar nunca, em nenhum momento. Você não pode passar pela luta e dizer assim, mas Deus não está me vendo, mas Deus não está me olhando. Não pode, porque você botou a sua fé para o desânimo. Você botou a sua fé para desanimar. Você acabou de matar a sua fé. Em outras palavras, você acabou de matar a sua fé. Porque no momento que você era para glorificar Deus, não, glória a Deus, eu vou conseguir. Não, vou conseguir, glória a Deus. Olha, você já está até glorificando uma coisa que você não recebeu, mas creu. Uma vez me disseram assim, o pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? É uma fé inabalável. Concorda? Não é que dizem no mundo? Mas se eu conheci uma mulher que me disse uma vez assim, e há muitos anos atrás, eu botei na minha cabeça que eu ia comprar o meu carro, e ela ganhava uma miséria. Eu botei na minha cabeça e eu via até o meu carro, eu via, e eu nunca desisti. E olha aí, comprei meu carro, foi me mostrar que tinha comprado o carro, e ela não tinha condições de nada. Mas ela nunca desistiu. Ela não comprou naquele ano. Ela levou uns 4 anos. Mas ela comprou. O que é isso? É a fé. É a fé e a atitude de lutar para alcançar o que quer. O que precisa. A visão que ela tinha. Ela não duvidou em nenhum momento da visão que ela via. Eu via o carro. Eu via. De tanto que ela pedia para Deus, ela enxergava. E ela sabia que ela ia ter. Ela não tinha, mas ela sabia que ia ter. Eu não dirigia, mas eu sabia que eu ia dirigir, porque eu tenho carro, eu ia comprar o carro, eu via o carro. Da onde que ia tirar? E era uma fé, e ela era espírita. Espírita. Ela participava do Allan Kardec. Era espírita. E tudo ela dizia, eu boto na minha mente
aquilo que eu quero. E eu boto e colo na parede da porta. E todas as vezes eu olho e eu tenho a certeza que eu vou conseguir. Eu tenho a certeza que eu vou conquistar. Ela me dizia. E essa fé que nós temos, isso é uma fé na palavra. Não importa o que ela buscava. Importa era a fé que ela tinha. Que este povo de Deus não tem. Não tem. Por quê? Porque como tu busca um Deus verdadeiro, como tu tem um Pai maravilhoso, tu acha que tem que ganhar tudo de mão beijada. Eu vou orar e Deus vai me dar. Eu nem vou me preocupar. Eu vou orar e Deus vai me dar. Não, Nanina, não. Você vai orar, você vai levantar, você vai andar, você vai buscar e Deus vai lhe dar. Entende? Não é ficar orando, não, mas orando não, mas vai bater na minha porta. Não, se Deus quiser me dar, vai bater na minha porta. Vou ficar esperando. Pode levar uma vida toda esperando. Não reclame. Enquanto que o pessoal lá de fora do mundo, até que não sirva ao diabo, serve também umas pessoas que vamos dizer que são ateus, consegue. Por quê? A fé deles. A fé é a certeza daquilo que tu não vê, que tu crê. O Senhor diz isso todo o tempo na palavra. E não é uma vez, muitas vezes. Vamos terminar a reunião. Lembram? A fé inabalável. Se você não tem essa fé, peça a Deus. Comece a pedir a Deus essa fé inabalável, porque é a que vai mudar a tua história. E é essa fé que vai mudar a minha história e a história de vocês. Porque eu também vou buscar cada vez mais essa fé inabalável. Temos que ter essa fé. Se é isso que Deus quer, e olha, digo mais para vocês, Ele é misericordioso, porque Ele sempre nos mostra alguma coisa. Sempre nos mostra. Sempre, a gente nunca sai daqui sem um aprendizado. Ele sempre nos mostra o que a gente precisa. E você pode observar que nós crescemos cada dia um pouquinho.